quando você Sim. ofere renda e um lucro extra, você vai ter que pôr esse dinheiro em algum lugar. Pois é, por isso... Se eu deixar embaixo do colchão, vai desvalorizar. Não, o Bitcoin embaixo do Vai colchão e ouro desvalorizar. desvalorizou? Agora, o Bitcoin também vai ter esses riscos que o Roxo acabou de aprovar. De repente você toma um susto de perder 90% do seu patrimônio. Por isso que agora você tem que balancear a sua carteira para evitar esse risco. Agora os efeitos que o governo está fazendo com esse posto, o problema não é teu, é porque você não tem. Mas você pode balancear. Você pode balancear a carteira sem financiar aborto e castração de criança. Não precisa financiar castração de criança e aborto, nem comprar, nem ser sócio de brega pedófilo, de puteiro pedófilo para diversificar. Inclusive, você pode fazer renda em dólar, sem tocar no dólar americano. Mas o dólar, você acabou de falar que os títulos do governo também financiam. Não toca, não financia, são sintéticos de dólar. Você desvaloriza. Eu sei, mas é um derivativo. Isso, você desvaloriza, inclusive, o valor do dólar. Depende do que se derivou. Então, é do dólar, tá na mesma Isso, você destrói o valor do dólar, porque você reduz a demanda por dólares. Você reduz a demanda do dólar bancário, que é aquele que financia o governo. No fundo é o seguinte, ó, o que eu tô defendendo? Que esse negócio de ter governo criminoso, lógico que tem e tal. Só que a gente não tem como escapar. Mesmo o Bitcoin, você também não consegue escapar dessa Vamos pensar naquele portfólio que eu tô falando. Você comprar Bitcoin, você financia o governo Lula? Se você não vender... Não vender na formalidade. Você vai arriscar uma turbulência enorme. Os vão ter coragem. Os pais fundadores, e o senhor deve ter ouvido essa frase antes. Quem renuncia à sua liberdade em nome da segurança termina como? Sem segurança. Sem nada. Mas o Bitcoin também não é seguro. Nada impede de haver uma manipulação e o Bitcoin é a zero. Não impede. Nada impede de ter uma manipulação. E mesmo o Taleb argumenta que o Bitcoin não tem futuro, não é isso? Ele diz que o valor é zero. Mas, inclusive, o primeiro cara a dizer isso, o Nobel... Explica melhor isso matematicamente, por que é zero. O primeiro cara a dizer isso foi Paul Krugman, que ele dizia que a internet não teria mais impacto que o fax, né? E aí disse que o Bitcoin tinha valor intrínseco de zero, não é isso? Sim. Então, fala então, por que seria zero, segundo o Taleb? Então, existe esse pêndulo da taxa de juros, né? E aí, para você precificar qualquer ativo, você tem algumas maneiras de fazer. Mas a maneira mais tradicional é você pegar e tentar calcular um valor intrínseco. Para você calcular o valor intrínseco de alguma coisa, você tem que pegar todo o fluxo de caixa que ela pode isso a gente já retomou, aquela mesma futuro. História. E como ele não tem, ele tenderia a zero. Por que ele tenderia a zero no futuro? Não, ele diz que o valor é zero hoje. Porque primeiro, pode abrir o paper então do Taleb? Vamos dar uma olhadinha no abstract, aí a gente lê junto. O fato é o seguinte, a primeira característica é que, como o Bitcoin não tem fluxo de caixa, quando a taxa de juros tender a um valor muito alto, ele vai tender a zero. Ele nunca será zero, mas ele vai tender a zero. E quando a taxa de juros tender a zero, ele vai tender a um valor infinito. Bem alto, porque o valor dele estaria no futuro, estaria no intangível e tal. E ele tem funcionalidade, por exemplo, lavagem de dinheiro, esse mercado paralelo, que não pode falar mais mercado negro, mercado paralelo e tal. Isso gera um valor extrínseco no Bitcoin. Então, eu acredito que ele tem valor extrínseco. Mas o que o Taleb diz é o seguinte, ó. A discussão aplicada em finanças quantitativas e métodos econômicos argumenta que as criptomoedas em geral e o Bitcoin em particular, considerando que existem 10 mil moedas, a gente focou no Bitcoin, que é o que tem maior valor de mercado, e a gente considerou... Tem 10 mil criptomoedas? Isso era em 21, deve ter muito mais. Não, você pode criar o que você quiser. Ele não criou a dele? Sim. O Taleb criou a Taleb Coin, mas não esse artigo. A Taleb Coin pegou ou não? Nesse Taleb não pegou? Não é esse artigo que tem a Taleb Coin. Não, esse é o primeiro artigo, aí ele estrutura mais o outro no segundo. É porque esse é o Bitcoin Curses and Fragility. Tem um Bitcoin. Depois que eles mostraram que os dados estavam errados, que se você pegar em ouro não reduziu a volatilidade, reduziu. Esconde a base monetária, reduziu. Como alguns dados dele, os caras foram lá e no dia seguinte, que tem uma semana depois refutou, ele tem um outro artigo sem ser esse, que é o mesmo título: Bitcoin Curses and Fragility Supplementary Discussion, que aí ele aprofunda na Taleb Coin. Você pode fazer um Taleb Coin. Inclusive tem um cara chamado Narcel em Minas aí que você manda pra ele por escrito que você quer, ele manda de graça o código, você bota no Você não quer fazer a sua 38 cripto? Eu acredito que a Taleb Coin, o real e todas as intenções de pessoas de fazerem de reinventarem uma coisa que já foi inventada é arrogância fatal. Nós não sabemos o que é melhor para os outros. Nós não temos autoridade sobre a vida dos outros. A escassez digital não pode ser reinventada. Qualquer coisa, qualquer inovação que seja criada em qualquer criptomoeda pode ser adotada no Bitcoin, se não na primeira camada, na segunda ou na terceira, né? É outro motivo pelo qual é muito difícil que apareça outra que substitua ela, né? Então, continue. Então, na versão atual, né, apesar o tema estar muito hype, o Bitcoin falhou como uma moeda sem governo, né? Falhou satisfatoriamente.
isso prova que não é nenhuma moeda. E também não pode ser nem no curto prazo, nem no longo prazo, um storage, uma maneira de você estocar valor, né? E a sua expectativa de valor não é maior do que zero. Não pode operar, também não serve como hedge para inflação, proteção contra a inflação, e é a pior de todas elas, não constitui nem remotamente um porto seguro para investimentos, e também não é um escudo contra o governo, a tirania do governo, e não é uma proteção de cauda, não é um veículo para se proteger de eventos catastróficos. Então, essa é o argumento do Taleb. Do lado direito, ele mostra a volatilidade muito alta, mas a volatilidade, na verdade, não importa muito, porque o alfa, o coeficiente de cauda, não depende da volatilidade, são propriedades distintas. Inclusive, tem coisas que são pouco voláteis, mas quando quebram, tendem a cauda de uma única vez, então isso não importa tanto. E o Taleb também mostra que, mesmo com a volatilidade que ele mais chama atenção, é a volatilidade do valor de mercado total. Então, é uma coisa que tem um valor de mercado muito volátil. Porque uma moeda, para servir de moeda de troca mesmo, ela teria que ser estável. Ela teria que ser mais estável do que aquilo que ela compra e vende. Então, não satisfaz mesmo uma moeda de curso legal. Você concorda que o Bitcoin não é uma moeda? Segundo os critérios aristotélicos de moeda, o Bitcoin é a moeda mais perfeita já criada. Aí nós estamos indo numa divergência. É moeda ou não é moeda? Não, quem está dizendo não sou eu. Quem tiver alguma dúvida, bote aí, Thank God for Bitcoin. Tem um documentário, inclusive de autoridades religiosas e tal, de várias religiões, explicando como é a moeda mais halal já criada, mais dentro das regras do Novo e do Antigo Testamento. O que é moeda para Aristóteles? É divisibilidade, transportabilidade, não é isso? Que é moeda? Fungibilidade. O ouro é fungível, todo ouro é igual a todo ouro, não tem pureza de ouro, não é isso? Sim. Quando você transforma numa joia, o negócio deixa de ser fungível. E durabilidade. Se tiver, inclusive um dos argumentos que o Taleb usa para que o Bitcoin não seja zero, eu não toquei isso com uma questão técnica. Ele diz que o Bitcoin tem um custo de manutenção. O Bitcoin não tem nenhum custo de manutenção. Se tiver um SSD, um HD, dentro de uma câmara de vácuo durante 200 anos, se tiver uma massa coronal que destrói a energia elétrica da Terra e daqui a 200 anos a humanidade volte a minerar, o Bitcoin pode voltar a funcionar. Esse é o argumento da refutação. Esse é um argumento que também não. Mas e quanto o Bitcoin ser instável? Porque o argumento do Rocha mas é estável. Porque a moeda, você espera que a moeda não mude tanto de valor. O ouro, você pega o Bitcoin, tá valendo 60 mil. No dia seguinte, 30 mil, a transação fica difícil. No fim da República de Weimar, na época experiência de hiperinflação da Alemanha, teve dia que o ouro caía 20%. E tinha dia que o ouro subia 200%. Isso aconteceu. Isso é amplamente registrado. Sim, as pessoas não compravam, lotavam um carrinho de supermercado com um marco alemão para comprar um sabonete. Pois é, o cara tava numa situação que, tipo assim, uma coisa que sobe 200%, às vezes subiu mais do que devia e o negócio tem uma correção, não é isso? O Bitcoin caiu várias vezes entre 80% e 90%, sim. Depois de ciclos de subir 20 vezes em um ano, como aconteceu em 2017, aconteceu várias vezes. Uma coisa que sobe 20 vezes no ano em dólar, é natural que ele tenha uma correção de 70%, 80%. A questão é que mesmo com essa queda de 70%, 80%, não volta a um valor anterior. Não, mas eu tô me referindo como uma moeda de troca. Como uma moeda de troca fácil pro comércio. Não tem necessidade nenhuma. Primeiro que o Bitcoin não é volátil em Bitcoin. A volatilidade do Bitcoin em Bitcoin é zero. Ele é volátil em merda. A volatilidade do ouro na moeda na Venezuela tem aumentado ou diminuído? Isso significa que ouro não serve como dinheiro na Venezuela? É melhor usar bolívar? Você acha que as pessoas preferem ouro ou bolívar na Venezuela? Você acha que nos últimos anos a volatilidade do ouro aumentou ou diminuiu em bolívar? Não, mas não estou dizendo aumentou pra caralho, que o Bolívar cada vez se desvaloriza mais, não é isso ou não? Você concorda comigo? Em todos os colapsos de moeda, a volatilidade de tudo... Mas você imagina a confusão. Vamos fazer o supermercado em Bitcoin. Um dia ele tá a 30, outro dia tá a 10. Dependendo do que você estiver pagando, você pode precificar em merda e pagar em Bitcoin. Em qualquer cadeia da história da humanidade, em qualquer trincheira de qualquer guerra, a moeda não é a melhor comida nem o melhor cigarro, é o pior. É a lei de Gresham. Se você receber metade do seu salário em ouro e metade em real, você vai gastar o real primeiro. Você vai gastar o que primeiro? Você vai precificar a merda primeiro, não é isso? E vai guardar o ouro para situações que você não tenha jeito e tem que dar de ouro, não é isso? Ou que você use ouro como garantia. Se tiver que deixar na mão do cara em um contrato de aluguel, você não vai deixar uma porra que perde valor, né? Você vai fazer um aluguel com um cara, você vai dizer, não, mas todo mundo seguro que é de maior valor. Exatamente. Claro. Ou entrega como depósito que você vai receber de volta depois. O que eu tô querendo dizer é quanto o argumento dele de não ser moeda. Isso não é a definição de moeda de Aristóteles, não é essa. Essa é uma definição que ele criou. Como é que se chama ele criou um monte de conceitos próprios para argumentar isso. O critério aristotélico de moeda são 5, que o
Bitcoin é superior em todos os outros. Concorda com isso? Você acha que o Taleb errou nesse ponto? Inclusive, dinheiro é a moeda que tem reserva de valor. O dólar não é dinheiro, o real não é dinheiro e o euro não é dinheiro. Na prática funciona não, são moedas. Dinheiro. Funciona como moedas, não como dinheiro. Não, porque funciona quem como meio de troca, tô falando. Como meio de troca, como moeda. Troca tá funcionando moedas bem. são essas 5 coisas e dinheiro é essas 5 coisas mais reserva de valor, não é isso? Ouro é dinheiro. O dinheiro tem que ter Ouro é reserva. dinheiro. Ouro é dinheiro. é dinheiro. Isso. Real não é dinheiro. Real é moeda. É. Ele é moeda. Ele não é sim. reserva de valor, não é isso ou não? Não, isso é verdade. Isso. Não, o ouro é por excelência. É dinheiro. Justamente Na história da humanidade ele foi dinheiro. Foi dinheiro. A questão é que nos últimos 40, 50 anos ele foi destruído. Ele foi desvalorizado mais de 90% em relação à base monetária. Porque o mundo, a questão não é só a Fiat. O problema é que o mundo inteiro tá passando por um processo de demonetização de coisas físicas. Há 500 anos atrás, 100% da riqueza da humanidade eram coisas físicas. Hoje, tem mais milho futuro que milho presente. Você pegou num ponto tem bom. Mais derivativo do que tem ação. chamado